Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alô Brasil Agro. E continuando a série de vídeos que eu venho fazendo sobre silagem para gado de leite, hoje eu vou estar falando sobre o milheto, né? O milheto como uma opção de silagem para o gado de leite. Então, o que é o milheto? O milheto é um cereal que tem grande importância no mundo, principalmente por ser adaptado às regiões semiáridas. E a gente já pode perceber que ele já é importante só por isso aqui no Brasil. É uma planta de clima tropical, bem produtiva, que apresenta uma boa composição nutricional e pode ser cultivada com sucesso no período da safrinha, ou em regiões sujeitas à seca. Onde normalmente, nessas regiões, a cultura do sorgo e do milho não se desenvolve tão bem, já que são mais exigentes, tanto o milho principalmente, a água. Atualmente a cultura vem sendo utilizada para utilização do plantio direto, ou então produção de forragem para pastejo, implementação e recuperação de pastagens e para a produção de silagem de grãos. Então o milheto é um cereal de grande importância e ele também foi muito utilizado e é utilizado hoje em regiões do mundo para alimentação humana. No Brasil isso não acontece, tá? Tanto que no continente asiático, o grão, que vem a fazer a farinha, essa farinha é utilizada para fazer pão. Até no Brasil você consegue achar farinha de milheto, não só no continente asiático, mas também no continente africano. Ele chega a suprir 80 a 90% da quantidade de calorias consumidas e necessitadas da população. E como eu disse, apresenta como uma opção promissora para o Brasil, porque é uma planta de clima tropical. E o cereal no Brasil ele não é utilizado para alimentação humana, mas ele participa da alimentação de aves, suínos e peixes, o grão, tá certo? Então, é uma planta que tem grande tolerância à seca, e isso se dá porque ele tem um sistema radicular bem formado, que se aprofunda muito, podendo chegar até 3,60 metros. Tem uma eficiência de transformação de água em matéria seca muito boa. Necessita cerca de 300 a 400 gramas de água para produzir 1 grama de matéria seca. Para você ter ideia, o milheto utiliza cerca de 70% de água para produzir a mesma quantidade de matéria seca que o milho produz. Então necessita bem menos. E ele se dá muito bem com regiões onde a precipitação pluviométrica é inferior a 400 milímetros anuais. Como eu disse, é bem interessante para o Nordeste, no semiárido brasileiro. Entretanto, não é uma forrageira, uma planta que suporta temperaturas inferiores a 10 graus. Ele vai muito bem em solos com alta concentração de alumínio, baixo pH, alta salinidade. Entretanto, é uma forrageira, uma planta que não resiste a solos encharcados. É tolerante a solos de baixa fertilidade, mas quando você coloca ele em um solo fértil ou adubado, ele se desenvolve muito bem, tá? E ele dá esse valor ao adubo, à fertilidade do solo. É muito melhor ele se dá muito bem em solos arenosos, porque o seu sistema radicular se desenvolve bem. O plantio, a lavoura do milheto é estabelecida por sementes. Você pode tanto utilizar, plantar a lanço ou em sulcos, o que for mais fácil e melhor, para a sua realidade, para a sua propriedade. Então, a composição química, o valor nutritivo do milheto, a gente encontra o seguinte: o grão do milheto é um concentrado, energético, porque ele apresenta menos de 18% de fibra bruta e menos de 20% de proteína bruta. Ele possui 8% a menos de energia quando a gente compara com o milho, tá? O milheto. Quando a gente encontra também a utilização desse milheto para a fenação, lembrando que ele pode ser utilizado tanto para fenação, silagem. Ele pode ser utilizado tanto para produção de feno, de pasto e silagem.
Em função da sua rusticidade e adaptação, ele vem sendo, como eu disse, uma alternativa interessante, né? Para a produção de silagem. Principalmente naquele período de safrinha, onde temos a colheita da cultura principal. E é interessante porque é uma cultura que possui características de estabelecimento fácil, rápido e tem uma boa capacidade de rebrota. E tem uma boa aceitabilidade dos animais. Então os animais gostam de comer milheto. Para a produção de silagem, o milheto pode substituir o milho e o sorgo com ganhos em produtividade e qualidade, quando é cultivado em safrinha ou tardiamente. Tá? Então, a gente encontra no milheto quase 30% de matéria seca e quase 17% de proteína bruta. Quando a gente compara a silagem de milheto, milho e sorgo plantados em um período de safrinha, lá no final de fevereiro, que eles foram ensilados em maio, e a análise desse material foi feita depois de 60 dias, que foi encontrado. Para o milheto foi encontrado 12% de proteína bruta e 53% de digestibilidade. No milho foi encontrado 7% de proteína bruta e 60% de digestibilidade. E no sorgo foi encontrado 7% de proteína bruta e 58% de digestibilidade. Como a gente pode observar, o milheto é dessas forrageiras citadas a que tem maior proteína bruta. Também é interessante observar que o seguinte, né? O milheto ele pode ser utilizado em dietas substituindo totalmente o milho, sem que venha ter perdas de desempenho do animal, desde que seja levado em consideração o nível de energia, 10% em média inferiores do milheto. Então você tem que suplementar um pouco de energia. Além disso, por apresentar maior teor proteico que o milho e o sorgo, a utilização de do grão do milheto na dieta pode reduzir os níveis de inclusão de concentrado proteico. Isso é interessante porque quando a gente faz uma dieta, a gente sabe que a parte mais cara da dieta é a proteína. Então, quando a gente consegue diminuir essa adição de proteína, fica mais barato para sua produção e é muito interessante. O milheto pode ser utilizado tanto para pastejo, tá? Para quem quiser, e permite alto desempenho e retarda a abertura dos silos, pois garante um pasto de qualidade até o final do outono. Pode-se produzir silagem de boa qualidade, só que é interessante a senhora tem mais informação quando quiser fazer a respeito do momento ideal da silagem. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais. E o milheto pode substituir o milho e o sorgo com ganhos em produtividade quando plantados no período da safrinha. Então é isso, gente. Se você gostou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou fazer outros vídeos também sobre outros alimentos que podem ser ofertados para gado de leite, principalmente que eu vou nessa série sobre silagem, porque é uma forma de ter esse alimento no período de seca, tá? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo. Tchau!